Bem, a respeito de climas, né, no Brasil, que é a nossa aula de hoje, tá? Esse clima ele é um resultado de vários componentes, né, de várias circunstâncias, como por exemplo os elementos climáticos, os atributos climáticos que nós veremos durante a aula. Né? Então, alguns fenômenos meteorológicos impactam diretamente nas fisionomias do clima no Brasil. Tá? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre quais são os tipos de clima no Brasil, onde se distribui, suas principais características. Bem, levando em consideração essas principais características, né, a própria tropicalidade, tá, ela impacta diretamente, né, nas características climáticas. Por que tropicalidade? Porque o Brasil está distribuído na zona intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, as suas terras, né, se distribuem nessa faixa, né, de zona intertropical. O Brasil ocupa 47% das terras emersas da América do Sul. Então, esse é um fato muito importante. Então, isso vai impactar em quê? Em diversidade de vegetação e, inclusive, em diversidade, ou seja, em tipologias climáticas, em vários tipos de clima, em função das distribuições das faixas de latitude. Então, aqui nós temos variações latitudinais que impactam diretamente em tipologias, ou seja, em diferentes tipos de clima. Outra questão, ou outro elemento importante, diz respeito à própria situação da distribuição, por exemplo, das massas de ar ou dos ventos, né, que sopram do hemisfério norte para o centro do planeta e do hemisfério sul também para o centro do planeta. Então, por exemplo, a constituição do planeta em zonas de alta e baixa pressão, e isso repercutindo, por exemplo, na dinâmica dos ventos alísios e contralícios, também é um fator determinante, né, para distintos tipos de clima no planeta. Então, por exemplo, só para recapitular a coisa do primeiro ano, tá? Essas áreas aqui polares são áreas de alta pressão. Então, 90 graus norte e sul, então, são áreas formadoras e dispersoras de vento. Tá? Então, o ar é mais comprimido. Então, isso faz com que o ar ele se movimente das áreas, né, frias para as áreas mais quentes. Tá? Então, o próprio movimento de rotação da Terra também contribui, né, para essa dispersão dos ventos, ou seja, essa circulação dos ventos. Então, essas áreas, por exemplo, de 90 graus norte e sul, bem como as áreas de 30 graus norte e sul, são áreas de alta pressão, tá? Porque tende a dispersar o vento. Okay? Já as áreas de 60 graus, norte e sul, e a área de 0 grau, são áreas de baixa pressão. Então, elas são áreas que recebem os ventos. Tá? Então, assim, quando esses ventos se dispersam das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, eles são chamados de ventos alísios. Quando eles chegam, por exemplo, aqui nessa chamada zona de convergência intertropical, né, próximo à linha do Equador, esse ar que chega, tá, por exemplo, do hemisfério norte e do hemisfério sul, do hemisfério norte ele faz um movimento que a gente chama de ventos alísios de nordeste. Então, ele tem um movimento aqui, ó, um movimento horário, ou seja, do nordeste para o sudeste. Já aqui no hemisfério sul, ele faz um movimento de sudeste. Tá? Então, ou seja, ele faz um movimento anti-horário. Tá? Ele faz esse movimento aqui, ó, um movimento anti-horário, de sudeste para a nordeste. Tá? Então, essa zona de convergência intertropical é uma zona receptora de vento. Então, esses ventos que chegam aqui, ó, nessa faixa intertropical, nessa zona de convergência intertropical, eles tendem a se encontrar, aquecer e subir, né, para a alta atmosfera. Na alta atmosfera, eles tendem a diminuir a temperatura, porque o ar é mais frio, e eles fazem um movimento de retorno. Eles perdem força e retornam novamente, né, para as áreas de alta pressão. Então, quando eles fazem esse movimento circulatório subindo, né, e descendo, então aqui eles formam células. Então, nós temos, por exemplo, a célula de Hadley, né, entre 0 e 30 graus norte e sul, a célula de média latitude entre 30 e 60 graus norte e sul, e as células polares entre 60 e 90 graus norte e sul. Tá? Então, essas células são responsáveis pelo movimento do ar no planeta, que é influenciado pelo movimento de rotação também da Terra. Então, isso impacta diretamente na formação dos climas, na diversidade de climas no planeta Terra. Bem, aqui especificamente no Brasil, alguns sistemas meteorológicos são típicos, né? Então, por exemplo, nós temos sistemas meteorológicos típicos de verão, né? Como foi dito anteriormente, no caso, as zonas de convergências, né? De quê? De nuvens. Então, nós temos a zona de convergência intertropical, né? Que é chamada ZCIT,
ela é um sistema meteorológico tipo de verão, então ocorre muito no período do verão, ou seja, entre dezembro e março, tá? Então é muito comum ela atuar, né, provocando chuvas na região norte e nordeste do Brasil. Então aqui nós temos aqui um exemplo aqui, ó, de uma zona de convergência intertropical, né, forte densidade de nuvens aqui da região norte e nordeste do Brasil. Ao mesmo tempo também nós temos as ACAS, né, que são as zonas de convergência do Atlântico Sul. Ele faz esse movimento aqui, ó, transversal, tá? Então são ventos, né, de nordeste para sudeste. Então o que eles provocam? Eles provocam chuvas, né, no centro-oeste e também no sudeste do Brasil. Então aqui é um outro exemplo, né, de sistema meteorológico. Tá? Então são muito típicos. Logicamente que isso impacta diretamente também, né, nas especificidades dos climas no país. A análise de clima considera os elementos, né, que impactam diretamente na sua constituição. E quais são os principais elementos do clima no Brasil? Podemos considerar a atuação das massas de ar, né, porções de ar atmosférico com características específicas, né, do seu local de formação. Tá? Então, pressão, temperatura, tá? Então tem massas de ar quente, frias e assim por diante. A própria umidade, né, que é a média, aqui no caso no Brasil, a média é de 1000 milímetros anuais a umidade. Então essa umidade ela vai representar a quantidade por exemplo, de partículas de água, né, suspensa na atmosfera. Então isso impacta diretamente, por exemplo, o dia está mais frio, está mais quente, então a concentração de água, né, suspensa na atmosfera é que vai representar a umidade. E a temperatura, que em média no Brasil, tá, é de 18 graus Celsius. Então a temperatura é o que? A representação do calor atmosférico. Então você tem esse gradiente de calor atmosférico. Tá? Então, ó, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, né, aqui nós temos um mapa de clima, né, distribuição climática. Tá? Então, as médias, né, de temperatura, né, ou seja, as temperaturas mais baixas e mais próximas da média nacional, elas se encontram nessa região aqui, ó, centro-oeste e sul do país. E as temperaturas mais elevadas, em termos de médias, elas vão se encontrar desde o centro-oeste, né, do nordeste e do norte do Brasil, a depender também do período do ano. Tá? Então, esses mapas, né, com essas cores diferenciadas que variam no vermelho a um azul mais escuro, vão determinar a intensidade das temperaturas no país. Bem como também os níveis de pluviosidade, ou seja, de precipitação, tanto que chove, né, no Brasil. Enquanto que aqui no mapa de temperatura, as maiores médias anuais de temperatura é no norte, no nordeste e também no centro-oeste, tá? O norte, além de apresentar também temperaturas elevadas, principalmente no verão, ele também vai apresentar o que? Maiores precipitações. Né? A gente vai perceber que essa região, por exemplo, de um clima equatorial, que vai apresentar as maiores precipitações no país. Tá? Seguido depois, em termos de precipitação, da região sul. Tá? Então, alguns elementos climáticos interferem diretamente, né? Como a atuação das massas de ar, a concentração ou não de umidade, tá? Então isso repercute nas características de temperatura. Bem, especificamente a gente tratando das massas de ar, tá? Nós temos 5 tipologias de massas de ar, 5 massas de ar, sistemas de massas de ar que atuam no território brasileiro. Quais são elas? Tá? Então nós temos a MSE, que é a massa equatorial continental. Quais são as características dela? Ela é quente e úmida. Por quê? Porque ela surge aqui, ó, no noroeste da Amazônia, principalmente no período de verão, tá? E ela impacta diretamente nas condições climáticas de precipitação e temperatura também no restante do país no período do verão. Então, no inverno, ela vai se restringir à Amazônia Ocidental. Então, ela fica no período de inverno, ela fica restrita especificamente à Amazônia, né? Porque outros sistemas passam a atuar no território brasileiro. Então, no verão, ela atua praticamente em todo o território brasileiro e no inverno ela se restringe. Então, é a massa equatorial continental ou MSE. Nós temos a massa equatorial atlântica, né? Que é a chamada MEA, essa aqui, ó, MEA. Ela é quente e úmida, tá? Ela se origina, por exemplo, nos Açores, ou seja, próximo
ao continente africano. Tá? Elas são responsáveis pela formação dos chamados ventos alisos de Nordeste, atuam principalmente na primavera e no verão no litoral nordestino. Tá? Então, no verão e na primavera elas estão atuando aqui no litoral nordestino e no norte, né, do Brasil, com chuvas, né? Então provoca chuvas. E aí ela começa a perder, ela impacta diretamente na perda de umidade, né, no interior. Então, se chove mais aqui no litoral, nesse período de primavera e verão, então o ar, né, úmido que vai para o continente tende a perder essa umidade em função da própria continentalidade. Então ele vai se expandindo e perdendo essa umidade. E aí provoca, por exemplo, solos secos, né, impacto nas características da vegetação. Uma terceira massa de ar chamada MTC, que é a massa tropical continental. É essa bonitinha aqui, ó, que nasce no Chaco paraguaio, nos cerrados paraguaios, na depressão paraguaia. Então ela é quente e seca, né? Ela é uma massa continental, assim como a MSC também é massa continental. Só que a diferença entre a MSC para a MTC é porque a MTC, né, em função das características do ambiente, tá, que é um ambiente de depressão, ela já é quente, mas é seca. Tá? Então as temperaturas são altas, né, tem pouca umidade, ela atua principalmente aqui, ó, na região centro-oeste, tá? No oeste do sul e sudeste também aqui, ó, nessa região oeste do sul e sudeste, e atua principalmente no outono e final do inverno. Tá? Nós temos a MTA, que é a massa tropical atlântica, tá? Essa daqui, ó, que atua aqui no Oceano Atlântico, aqui próximo à região sudeste e sul do Brasil. Tá? Então elas são responsáveis pelos ventos alisos de sudeste, ou seja, do nordeste, assim, o avanço desses ventos do nordeste ao sul do país. Né? No inverno ela encontra-se com a chamada massa tropical atlântica, né? que no caso ela provoca chuvas frontais, não só no nordeste, mas também no sudeste. Tá? E também ela provoca chuvas orográficas. Por quê? Porque como ela ocorre aqui no Oceano Atlântico, sul-sudeste do Brasil, quando ela entra no interior, nessas duas regiões, ela se confronta, né, com cadeias orogenéticas que existem, orogênicas que existem naquela região, ou seja, montanhas, né, algumas serras, né, como a Serra dos Órgãos, Serra da Mantiqueira, ou seja, os relevos mais elevados daquela região. Então provoca chamadas chuvas orográficas. Tá? E aí, por fim, nós temos a MPA, que ela atua principalmente, né, no inverno. Tá? Ela é fria e úmida, e, inclusive no período de inverno, que é o período que nós estamos vivenciando agora, né, que é mais atual, ela vai diminuir as temperaturas, né, em várias regiões, como por exemplo na região norte do Brasil, né, ela vai atuar provocando um fenômeno como a friagem. Então essas 5 massas de ar, elas condicionam, né, as temperaturas no país. Então a MSC na região norte, a MEA também na região norte, mas, né, sobretudo no litoral da região norte e nordeste. Tá? Aí nós temos a MTC, que nasce na região do Chaco Paraguai e atua principalmente no centro-oeste e no oeste das regiões sudeste e região sul. Nós temos a MTA, que nasce no Oceano Atlântico sul-sudeste e atua, né, na porção sul, no litoral nordestino, na região sudeste, na região sul principalmente. E a MPA, que atua principalmente no inverno, né, e praticamente atinge todo o país. De forma intensa, as regiões sul e sudeste, e aí de forma menos intensa, a região centro-oeste, nordeste e norte. Bem, a temperatura é um outro elemento, né, que sofre influência, né, da latitude, da altitude, da continentalidade, das correntes marítimas, da maritimidade. Tá? Então, assim, a latitude, né, essas distribuições, né, por exemplo, dos paralelos no globo, e vai impactar em diferentes tipologias, né, de temperatura. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui cidades como, vamos procurar, Petrópolis, no Rio de Janeiro, marcar bem aqui, ó, Petrópolis, no Rio de Janeiro.
que está localizado a 22 graus, né, de latitude sul, e o próprio Rio de Janeiro, que está localizado também a 22 graus de latitude sul também, só que eles estão, tá, em situações de uma altitude diferenciada, porque o Rio de Janeiro está a 8 metros ao nível do mar, cidade do Rio de Janeiro, enquanto Petrópolis a 907 metros ao nível do mar. Então, as temperaturas são mais reduzidas, mais amenas em Petrópolis do que no Rio de Janeiro. Tá? Em média, Petrópolis tem 18 graus Celsius, enquanto no Rio de Janeiro 23, 24 graus Celsius. Então, essa relação de latitude e altitude, né, nesse exemplo que foi dado aqui no quadro, ele é bem específico de dizer que as maiores latitudes tendem a diminuir as temperaturas e as menores latitudes, ou seja, mais próximo à linha do Equador, as temperaturas são mais elevadas. Tá? Então, inclusive, a continentalidade, né? Ou seja, quanto mais você se direciona, ou seja, quanto mais próximo, quanto mais interiorizado for a região, tá? As temperaturas são mais elevadas em função da amplitude térmica. Tá? Então, geralmente, o continente ele aquece mais do que o oceano, mas também ele libera mais essa energia, né, em relação ao oceano. Tá? Então, assim, aquece mais rápido e libera mais rápido. Então, geralmente, né, o efeito da continentalidade impacta também diretamente nas tipologias de clima. Tá? As correntes marítimas também, que nós teremos correntes frias e quentes. Aqui nós temos um exemplo aqui. Tá? Então, as correntes quentes, elas tendem a ser destaque em regiões mais quentes, mas sejam mais próximas às áreas tropicais. Então, o Brasil apresenta na sua magnitude correntes quentes, né? Isso impacta também nas características da vegetação próxima à linha de costa. Tá? Então, são outros condicionantes também. E o efeito da maritimidade, por exemplo. Eu tenho a influência das brisas marítimas, né, que atuam, por exemplo, no conforto térmico na região das regiões litorâneas, né? Então, regiões litorâneas, praianas, geralmente as condições de temperatura são mais amenas do que no interior. Tá? Então, esse é um efeito da maritimidade.